Muito bem, irmãos. Graça e paz a todos, queridos irmãos. Nós estamos aqui na quinta mensagem sobre as bem-aventuranças. Nós já tratamos da primeira vez sobre os pobres de espírito, foi a nossa primeira mensagem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se você perdeu essa mensagem e está assistindo pelo YouTube, vai aparecer um card aqui em cima, você pode clicar e assistir essa primeira mensagem. A segunda mensagem, nós falamos sobre bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Novamente, se você perdeu essa mensagem, vai aparecer um link aqui e você pode clicar. Você, se estiver assistindo no YouTube, pode clicar nesse link e assistir a segunda mensagem. A terceira mensagem falou sobre bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E vai aparecer um card aqui também, um link para a terceira mensagem. E a quarta mensagem, que nós falamos no mês passado, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E vai aparecer o link aqui também, se você tiver interesse em assistir a quarta mensagem. Hoje é a quinta mensagem. E uma coisa que deve ficar claro é que o Sermão da Montanha, que começou com as bem-aventuranças, foi o sermão inicial de Jesus, onde ele apresentou os princípios básicos do cristianismo, os conceitos mais importantes da religião cristã. E hoje nós vamos falar sobre a misericórdia, que é a quinta bem-aventurança. E ela está ali em Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Os que desejam fazer parte do reino de Deus, eles devem conhecer esses princípios e viver de acordo com esses princípios. E um dos princípios fundamentais é a misericórdia. E muitas pessoas perguntam, mas o que é a misericórdia? Qual é o conceito de misericórdia? A gente pode adotar, por exemplo, o conceito de um dicionário. De acordo com o dicionário, a misericórdia é um sentimento de dor, de solidariedade, sempre em relação a uma pessoa que está sofrendo uma tragédia, uma pessoa que caiu em desgraça. Então, esse sentimento de dó, de compaixão, de piedade, é o que o dicionário diz a respeito dessa palavrinha misericórdia. Mas o conceito bíblico não é apenas um conceito de sentimento. A misericórdia na Bíblia não é apenas sentir dó, sentir piedade. É claro que isso faz parte também, mas o conceito bíblico de misericórdia vai além. A misericórdia na Bíblia é mais do que um sentimento. São atos concretos, são ações em favor dessas pessoas que, por algum motivo, caíram numa situação de tragédia, de desgraça, de infelicidade. Então, a misericórdia não é apenas sentimento, é uma ação concreta. Agora, existe um terceiro nível que explica a misericórdia na Bíblia. A misericórdia da Bíblia não é apenas sentimento e também não é apenas ações. Misericórdia na Bíblia é ser. Por isso que a bem-aventurança diz: bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque a misericórdia não é apenas sentir e nem agir, mas é ser. Isso pode ser um pouco difícil de entender. Mas todo o conceito da Bíblia, principalmente colocado por Jesus, é um conceito de religião baseado não em obras. O foco não é em fazer, mas o foco é em ser transformado
em passar por uma transformação e passar a ser alguém diferente. E como consequência dessa transformação, como consequência dessa mudança que o Espírito Santo faz em nosso coração, nós passamos a sentir misericórdia e a agir de forma misericordiosa com os nossos irmãos. Isso é muito importante ser entendido, né? Então eu vou colocar aqui na tela os 3 níveis da misericórdia. Os 3 níveis. Em primeiro, sentir, o sentimento de misericórdia. Em segundo, agir. Não basta sentir, eu tenho que fazer algo. E o terceiro é ser misericordioso. Eu até acho que eu cometi um erro aqui, porque eu deveria colocar esse ser como primeiro, porque esse ser vem antes de tudo. É só depois que o Espírito Santo transforma o meu coração, o seu coração, numa pessoa misericordiosa, que nós vamos ter o verdadeiro sentimento de misericórdia e agir de forma misericordiosa em relação aos nossos irmãos. E essa transformação é que nos move a ação. Essa transformação é a misericórdia de Jesus que invade o nosso coração e que nos transforma à semelhança daquilo que foi Jesus. Então perceba que não é só ter dó da pessoa que está na lama, é entrar na lama e sujar as nossas botas, sujar a nossa roupa, né, e participar desse resgate, tá certo? Aí, tem uma coisa interessante aqui, porque as primeiras 4 bem-aventuranças, elas estão muito relacionadas ao nossa ligação com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. E essa 5ª bem-aventurança tem mais a ver com a nossa relação com o nosso próximo, né? Com os nossos irmãos. Isso é uma questão interessante. E aí surge a seguinte pergunta. Algumas pessoas podem perguntar, mas e se essa pessoa que está na lama, essa pessoa que está em dificuldades, essa pessoa que experimentou uma tragédia, e se tudo isso de ruim que está acontecendo com ela, foi ela que plantou e ela está colhendo? Eu acho que essa pessoa está sofrendo aí por conta das decisões equivocadas que ela tomou na vida. Então, ela não mereceria nenhum tipo de ajuda ou de manifestação de misericórdia. Deixa ela sofrer, porque ela está colhendo o que ela plantou. Isso muitas vezes passa na nossa cabeça, né? É que eu não deveria ajudar alguém porque essa pessoa está colhendo o que plantou, né? Sofrendo consequências de más decisões. Isso acontece? Acontece. Só que a misericórdia que Cristo nos ensinou, ela tem uma característica muito importante. A misericórdia é justamente tratar as pessoas de uma forma melhor do que ela merece. Então, se eu tenho misericórdia de alguém, essa pessoa não precisa merecer a misericórdia. Muito pelo contrário, na maioria das vezes essa pessoa nem merece a misericórdia. Então, o conceito de misericórdia, ele é bem diferente do conceito de justiça. O que é a justiça? A justiça é dar para cada um aquilo que a pessoa merece. Eu estou sendo justo se eu dou para uma pessoa aquilo que ela tem direito, aquilo que ela merece. A misericórdia não. A misericórdia, o conceito de misericórdia, ele parece um pouco mais até com o conceito de graça. Nós já estudamos na Bíblia o que é graça. Graça é o favor imerecido, é receber aquilo que a gente não merece, né? E a misericórdia é muito parecido com a graça, porque a misericórdia é ser tratado de uma forma melhor do que o que a gente merece, né? Jesus, ele demonstrou misericórdia com muitas pessoas. Nós vamos ver ainda hoje alguns exemplos, né? Mas o primeiro ponto que eu achei importante falar sobre a misericórdia é dizer
que o alvo da nossa misericórdia, o objeto da nossa misericórdia, que é aquela pessoa que experimenta uma situação ruim, uma tragédia, uma desgraça, ela não necessariamente precisa merecer a nossa misericórdia. Nós temos que tratar as pessoas com misericórdia, mesmo que elas não mereçam. E esse conceito pode até parecer ok para nós aqui na nossa cultura, mas na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus, essa ideia de ser tratado melhor do que você merece, essa ideia de ser ajudado mesmo sem merecer, era uma coisa muito estranha na época de Jesus. Por quê? Porque as pessoas aprendiam, né, que toda desgraça que caía em cima de uma pessoa, a doença, o infortúnio, uma tristeza, né, ela era consequência, resultado do pecado. Era assim que aquele povo acreditava naquela época. Se alguém está doente, essa doença é porque o cidadão pecou. Se alguém experimentou uma tragédia na família, isso é consequência de um pecado. Então as pessoas não ajudavam. Elas falavam, não, se Deus está punindo esse indivíduo com essa doença, porque eles entendiam que a doença era punição de Deus. Qualquer infortúnio, qualquer tragédia, era castigo de Deus. Ora, se Deus está punindo esta pessoa com castigo, quem sou eu para alterar o plano de Deus e ir lá estender a mão para ajudar essa pessoa? Deixa a pessoa sofrer. Deixa isso aí, é ela com Deus. Essa era a cabeça das pessoas na época de Jesus. Olha que absurdo. E Jesus veio para revolucionar esse conceito. Justamente para dizer, escuta, isso não tem nada a ver. Essa ideia não tem nada a ver. Nós temos que ser misericordiosos, né? Se a pessoa está em desgraça, não necessariamente é porque ela pecou, né? Então Jesus iniciou o seu ministério enfatizando a necessidade de misericórdia, né? E outra coisa que Jesus deixou bem claro: se vocês forem misericordiosos, vocês também serão tratados com misericórdia. Nós vamos tratar dessa questão, né? Eu queria ler um verso aqui que está em Mateus 7, 1 e 2, que nos ajuda a compreender. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo em que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7, 1 e 2. Esse verso se aplica muito bem àquelas pessoas que olham para alguém que está numa situação difícil e dizem, esse cidadão merece, porque ele fez isso, fez aquilo. Então nós estamos julgando a pessoa, dizendo que é bom que ela esteja sofrendo, porque ela está colhendo o que ela plantou. E Jesus diz o seguinte para nós: não faça isso. Se a pessoa está sofrendo, ela está numa situação que precisa de um auxílio, você deve usar de misericórdia. E eu quero colocar um ponto importante aqui sobre misericórdia. A misericórdia é um mandamento. E eu vou ler aqui Efésios 4, 32, que diz: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse ponto deve ficar bem claro. As pessoas que têm um apreço, um carinho muito grande em relação aos mandamentos de Deus, elas devem se lembrar que a misericórdia é um mandamento. Olha esse verso: sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos. Misericórdia não é uma opção, não é uma alternativa, né? É um mandamento. Nós precisamos ser misericordiosos. Eu queria recordar com os irmãos alguns exemplos de situações em que Jesus foi misericordioso. Tem 4 versos aqui. Eu vou ler esses 4 versos rapidamente, né? O primeiro está em Mateus 9, 27, quando Jesus saiu e 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esses cegos, né, tinham esse conceito de que eles estavam numa situação
trágica, né, de cegueira, por conta dos seus pecados. E o pior naquela época, isso eu já disse em outras ocasiões, é que o cego daquela época não é igual ao cego de hoje, que tem acessibilidade, que tem condições, que tem um acolhimento social, que tem uma legislação que o favorece, inclusive. Tá? Não era assim. O cego ele era rejeitado por conta daquilo que eu acabei de dizer para os irmãos, que eles eram considerados pecadores. Se o cidadão é cego é porque ele pecou. E ali estavam dois cegos pedindo misericórdia para Jesus. E Jesus atentou e foi misericordioso com eles. Né? Aqui em Mateus 15, 21 e 22, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, né? Que é o seguinte, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofre muito. Nesse caso é uma mulher que também era rejeitada naquela época, vocês sabem muito bem que as mulheres não eram ouvidas, né? E além do mais, ela era estrangeira, ela era cananeia, né? E ali ela pede misericórdia para Jesus em favor da sua filha, e Jesus, assim como atendeu os cegos, também atendeu essa mulher. Nós não vamos tratar da história inteira, só estou citando esses exemplos, né? E aqui um outro exemplo de um homem que tinha um filho sofrendo de ataques, né? Quando eles chegaram, os discípulos de Jesus chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e na água. E Jesus agiu com misericórdia e curou esse moço, o filho desse homem que pediu misericórdia. E por fim, a história bem conhecida dos 10 leprosos. Jesus, certa ocasião, entrou numa aldeia e saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque o leproso não podia se aproximar, era proibido. E levantaram a voz, porque eles estavam longe, tiveram que gritar, levantar a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Esse é o quarto episódio, né? Nós falamos aqui dos dois cegos, da mulher de Tiro e Sidom, do homem que tinha o filho com ataques e, finalmente, dos 10 leprosos. 4 situações em que Jesus agiu com misericórdia. E Jesus não olhou a nacionalidade, Jesus não olhou se a pessoa era da raça branca, escura, era japonesa, Jesus não olhou se a pessoa era pecadora, né? Não olhou se era homem, se era mulher, se era criança, nada, nada, nada. Onde existe um ser humano, existe ali alguém que é objeto do infinito amor e da profunda misericórdia de Jesus. Isso serve para nós. Onde existir qualquer ser humano, ele pode ser ali da Umbanda, ele pode ser um pai de santo, ele pode ser qualquer pessoa. Nós temos que olhar essa pessoa com carinho, com misericórdia, né? E agir com ela da mesma forma como Jesus agiu. Outra coisa importante sobre a misericórdia, nós já estamos nos caminhando aí quase para o final, mas que eu já citei aqui, é a reciprocidade. Existem alguns princípios que não há necessidade de reciprocidade. Por exemplo, o amor. Deus, ele ama a todos nós, incondicionalmente. Mesmo se você não amar a Deus, você vai ser objeto do amor dele. Ele vai amar você. Mas parece que a misericórdia, assim como o perdão, é algo que existe uma reciprocidade, ou seja, existe uma condição para nós recebermos a misericórdia. Assim como existe uma condição para o perdão. Vocês lembram lá Jesus falando, né, no Pai Nosso?
perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Né? Se nós não quisermos perdoar o nosso devedor, nós não vamos ser perdoados. E a misericórdia é assim também. A misericórdia só é outorgada a quem pratica a misericórdia. Por isso que a própria bem-aventurança diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? A misericórdia. Quando eu ajo com misericórdia para com o meu irmão, Deus age com misericórdia para comigo. Né? Eu quero relembrar aqui um exemplo prático, né? E não vamos ler a história inteira, porque não dá tempo, mas daquele devedor incompassivo. Lembram daquela parábola? Né? Um homem que perdoou uma dívida gigantesca do seu devedor. Né? E aquele devedor devia milhões. Né? Só que depois o credor, aquele que tinha o direito de receber milhões dessa dívida e perdoou, percebeu que o seu devedor era credor de um outro cidadão que devia um pouquinho. E esse cidadão, que a dívida foi perdoada, a dívida milionária foi perdoada, ele não perdoou o devedor que devia pouquinha coisa para ele. Né? E Jesus contou essa parábola, que diz que esse senhor, o credor de milhões, né, diz o seguinte, aqui está, deixa eu passar aqui olha. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. Né? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Eu tive misericórdia de ti e você não teve misericórdia do teu companheiro. Indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E a passagem bíblica termina dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Do coração. O perdão e a misericórdia deve ser do coração. Ai, mas eu não sinto no coração. Eu consigo até fazer, mas não vem do coração isso. Consigo até falar, mas dentro do meu coração, a minha vontade é não ser misericordioso. A minha vontade é não perdoar. Por que dentro do seu coração você não tem essa vontade ainda? Porque faltou aquele passo da transformação, de ser misericordioso. Deus não quer apenas que você haja com misericórdia, ou que você sinta misericórdia. Deus não quer apenas sentimentos e ações. Deus quer a transformação do seu coração. Né? E eu quero terminar com um texto aqui de inspiração, para que esse texto sirva de motivação para a nossa transformação. Né? São dois textos. O primeiro é de Paulo. Paulo ele diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso. Paulo está dizendo: eu fui mau, eu fui cruel, eu persegui os cristãos, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo teve um momento de fraqueza dele, mas a misericórdia de Deus o alcançou. Aqui ele fala: alcancei misericórdia, né? Talvez uma forma melhor de se traduzir é que a misericórdia de Deus alcançou Paulo. Né? A misericórdia de Deus foi até Paulo. Né? Quando disse: Paulo, Paulo, você... Né, quando ele caiu do cavalo, né, ele falou: você está recalcitrando contra os aguilhões, né? Você está me perseguindo, por que você me persegue? Saulo, né? Por que me persegues? Deus foi atrás de Paulo por sua misericórdia. Né? E o texto final para a nossa meditação, né? E eu gostaria que os irmãos saíssem desse culto, dessa mensagem, com essa mensagem na cabeça de Lamentações 3:22, que é mais importante. As misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Nós vamos ser transformados em pessoas misericordiosas só no momento em que a gente tiver a percepção completa de quão misericordioso Deus foi conosco, quão misericordioso Deus foi com a sua família, com você. E a percepção, o reconhecimento dessa misericórdia de Deus, quando eu contemplo essa misericórdia de Deus, eu sou transformado, porque nós somos transformados pela contemplação. Eu só serei uma pessoa misericordiosa na essência quando eu contemplar a misericórdia de Deus, que é aí a causa de não sermos consumidos. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe a sua família, os seus filhos, todos aqueles que estão na sua casa. E dê para você um coração misericordioso. Esse é meu sincero desejo e a minha oração. Amém.